Fanny, o Nino aqui agora mandando uma pergunta para você. Primeiramente, uma baita honra estar falando contigo, né? Até pela trajetória gigantesca. Eu cheguei a acompanhá-lo um pouco, porque eu sou da década de 90, então cheguei a ver jogando bola, era baita jogador mesmo, né? Inclusive quase foi a uma Copa do Mundo, né? Por conta de uma lesão acabou não podendo ir. Fez parte de todo o ciclo, podemos dizer assim, né? E eu queria saber de você, agora que está na frente, né, de procura de novos talentos, qual a principal diferença que você vê nesse momento dos jogadores sul-americanos, não especificamente os brasileiros, mas os sul-americanos em relação aos atletas europeus? Eu estou fazendo essa pergunta porque se fala muito aqui no Brasil em relação a atletas sul-americanos e brasileiros que vão à Europa e acabam voltando, né? Fazendo o famoso bate e volta. Não acaba tendo uma sequência, não acaba se adaptando. Queria saber de você se essas novas gerações, de certa forma, já chegam um pouco mais encaixadas, preparadas no nível europeu. Olha, eu acredito que sim. Eu acompanhei uma entrevista do Endrick quando ele chegou em Madrid, falando um espanhol melhor do que o Vini ou o Rodrigo. Então você vê que o jogador já está ciente já que ele vai chegar num país diferente, que ele tem que se adaptar a uma nova cultura, comida diferente, amigos diferentes. Então tem todo um trabalho já que os clubes, acredito eu, aqui no Brasil, vem fazendo já para colocar o jogador na Europa numa melhor condição do que a condição que a gente ia. Eu quando fui para o Milan, e aí emprestado para a Suíça, quando eu cheguei no restaurante, para pedir comida, eu tinha que colocar a mão no cardápio, assim, ficava rezando para vir alguma coisa boa para comer, porque eu não sabia o que estava escrito. E o jogador hoje já tem a facilidade, até pela questão de rede social, de internet e tudo, tem a questão que pode facilitar muito. Mas eu sempre falo para os jogadores que chegam no Bayern de Munique, jovens, eu falo, olha, aprenda o idioma, tenta entrar na cultura deles, que vai ficar muito mais fácil a sua vida como jogador de futebol aqui. E nunca ficar esperando que eles têm que se adaptar ao jeito seu de jogar. Você tem que se adaptar ao jeito deles, que é você que está chegando novo num clube. Então é mais fácil um jogador se adaptar a 10 do que 10 tentar se adaptar àquele que está acabando de chegar. Então a gente procura dar alguns conselhos para facilitar a vida desses novos jogadores, talentos que estão chegando na Europa. Não, vou pegar o gancho que você deixou aí, porque na minha época eu vivenciei muito isso, de jogador que era estrela aqui no Brasil. E chegava na Europa e ele queria que o time se adaptasse ao jeito dele de jogar. E acabou batendo e voltando. Não vai mudar a cabeça das pessoas lá fora. Então, quando você vai com a outra cabeça, com a outra mentalidade, fica muito mais fácil de você se adaptar ao sistema de jogo, sistema de treinamento, ao sistema de vida deles. E aí fica mais fácil e aí você demonstra dentro de campo. Eu, quando cheguei, rapaz, os primeiros meses eu falava, meu Deus do céu, esse pessoal joga outro futebol do que nós jogamos no Brasil. Foi até eu começar a aprender o idioma, começar a conversar com meus companheiros, entender o treinador, aí mudou da água para o vinho. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aquela saudade que eu estava aí de casa, do Brasil, e queria voltar, agora eu não vou voltar não, só quando encerrar a carreira. E assim eu consegui passar 15 anos na Europa.